Oi pessoal, tudo bom? Então hoje a nossa aula é sobre aceleração média e aceleração instantânea no contexto de movimentos em 2 e 3 dimensões. Assim como a gente viu na aula passada, como é que fica a questão da velocidade, né, que a gente usa a álgebra vetorial, na aula de aceleração média, a gente vai usar de novo contexto de notação vetorial, porque a gente vê que os movimentos eles são independentes nos eixos coordenados. O movimento em x ele é independente do movimento em y, ele é independente do movimento em z. Então, basicamente a definição, né, é de uma variação na velocidade por tempo. Então, o que acontece? A gente tinha um vetor velocidade no instante t1 e a gente passa a ter um outro vetor velocidade no instante t2. Então, teve uma variação no vetor velocidade num certo intervalo de tempo. Isso define a nossa aceleração média. É média porque a gente não importa o que aconteceu entre esses dois intervalos de tempo. Apenas um instante e outro. A gente compara os dois para ver qual é a média, né? Então a média é assim, ó, é o ΔV por ΔT. Só que é o delta vetor, né? É o delta vetor. Então é o vetor velocidade no instante final menos no instante inicial. Então, quando a gente fala... Isso dali é para velocidade média. Agora, quando a gente fala para aceleração média, quando a gente fala para aceleração instantânea, a única coisa que a gente vai fazer é levar ao limite o ΔT indo a zero. E todos aqueles deltas, olha só, eles se tornam derivadas nesse limite. Então, a gente vai fazer a derivada componente a componente. Assim como aqui, a gente teria a variação componente a componente, né? Então, é muito parecido com o que a gente já viu para velocidade, né? Só que agora a gente vai ver, ó, o vetor aceleração, a componente x dele vai ser a derivada da componente x do vetor velocidade. A componente y vai ser a derivada do componente y do vetor velocidade. E a componente z da aceleração vai ser derivada da componente z da velocidade. Olha só, componente a componente. Essa aqui é a notação algébrica, né? A gente vai descrever o vetor aceleração como sendo a componente ax, a componente a y e a componente a z. Então é a aceleração na direção de x, a aceleração na direção de y e a aceleração na direção de z. Eles são diferentes, são independentes. Você vê que não tem nenhuma... Um não interfere no outro, né? Não tem nenhuma interferência cruzada. Eles são separados. E aí, quando a gente olha para a direção dessa aceleração, ela tem a direção da variação do movimento, da velocidade. Então, olha só. Vocês estão vendo que aqui ele está fazendo uma curva para dentro? Então, a aceleração ela aponta para dentro. Lembram que a velocidade era tangente? Então, a velocidade era tangente, só que ela está variando em qual sentido? Nesse sentido aqui, ó. Né? Não é tão óbvio quanto visualizar uma reta tangente, né? Mas a gente vê que ela é sempre para dentro de uma curva na trajetória. Então, sempre quando a gente tem uma curva, a aceleração é sempre para dentro, dependendo da taxa de variação dessa velocidade, né? Se a velocidade for constante, depois a gente vai ver que é um movimento circular uniforme. Mas por enquanto a gente está vendo de forma genérica, né? Qualquer curva, a aceleração aponta para dentro da curva. Então, se faz uma curva para a esquerda, a aceleração é para dentro da curva. É para a esquerda. Se a gente faz uma curva para a direita, a aceleração é para a direita. Né? Sempre para dentro da curva. Vou fazer um teste aqui. Ó. Esse teste é para a gente considerar as seguintes descrições da posição em metros de uma partícula que se move no plano XY. Em 2 dimensões. Olha só, a primeira situação, a gente tem que a posição respeita essa função quadrática aqui. Em x, o x respeita essa função e o y respeita essa outra aqui. Vamos ver o que ele pede. Ó. As componentes x e y da aceleração são constantes em todas as situações? A aceleração ao vetor ele é constante em todas as situações? Bom, vamos ver, olha só. O que a gente precisa fazer para achar a componente x da aceleração? A gente vai primeiro achar a componente x da velocidade. Então vamos ver no primeiro caso, ó. A gente vai olhar o Vx. Ele é quem? É a derivada em x, aliás, derivada em t daquele x lá, ó. Derivada em t de
menos 3t ao quadrado, menos 4t, menos 2. E depois a gente tem o vy, que é a derivada em t. Então a derivada em t aqui, da função y, a gente olha o y ali, é 6t ao quadrado, menos 4t. Então, esse número 1 aqui, a gente vai fazer essa derivada e vai achar as componentes x. Então, olha só, o vx aqui, ó, vai dar para fazer menos 3 vezes 2 fica menos 6t. E aqui menos 4. E aqui a segunda, ó, 6t ao quadrado fica 12t menos 4. E aí, quando a gente faz de novo a segunda derivada, a gente vai ter a aceleração em x e a aceleração em y. A gente vai derivar quem? O menos 6x. Aliás, aqui, ó, o menos 6t mais menos 4 em x. Você vê que é só a componente x que influencia em x. Não tem influência cruzada, né? E aqui para o y a gente deriva o 12t menos 4. Então aqui, ó, a derivada de menos 6t é menos 6 e a derivada de 4 é 0. Menos 4 é 0. E aqui a derivada é 12. Vocês veem que no primeiro item, no número 1, a aceleração, né, o vetor aceleração, ele é um vetor que ele tem menos 6 na direção de i e mais 12 na direção de j, isso em metros por segundo ao quadrado, né? Porque a posição é em metros e o tempo é em segundo. Então, olha só, esse caso aqui, ele sim, ó, tem as componentes x e y constantes. E a aceleração, o vetor aceleração é constante. Então, esse item 1, sim. Como é que fica o item 2? Quando a gente for derivar o item 2, né, a gente não precisa fazer todas as contas para responder essa pergunta. No item 2, a gente, olha aqui, ó, tá vendo que tem um t ao cubo? Quando a gente faz a primeira derivada, ele fica t ao quadrado. A gente fica com menos 9t ao quadrado. Quando deriva de novo, a segunda vez, para achar a aceleração, a gente vai ficar com menos 18t. Então, ele vai ficar com um t. Ou seja, derivando duas vezes essa função menos 3t ao cubo, ele vai permanecer ainda menos 18t. Então, ele não é constante, porque ele muda conforme o tempo passa. Né? Esse segundo termo aqui ele já desaparece na segunda derivada. Esse componente y, sim, fica constante na segunda derivada, porque ele tem um expoente t igual a 2. Né? Então, olha só, a componente y fica constante, mas a componente x não fica constante. Então já não se aplica aqui, a aceleração não é constante. Em x, em y não é. Depois, esse vetor posição, ele tem, ó, qual que é a componente x dele? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer esse outro que está em notação vetorial. O 3. O 3, olha só. A gente vai poder olhar a aceleração como sendo a derivada segunda da posição. Né? Que a gente deriva uma vez para ter a velocidade, deriva duas vezes para ter a aceleração. Né? Então, deriva duas vezes o vetor posição. Como é que a gente faz para derivar duas vezes? A gente vai derivar duas vezes, olha só, a derivada segunda do 2t ao quadrado na direção de i. E a derivada segunda, eu poderia ter escrito aqui embaixo, que ia ficar melhor. Vou até apagar. Ó, aqui, ó, derivada segunda da componente x, que é 2t ao quadrado. Isso é a componente x da aceleração. E aí depois a gente tem a derivada segunda do menos 4t
mais 3. Na verdade, a gente pode colocar o menos aqui na frente, né? Do 4t mais 3. Isso daqui na direção de j. Veja só, essa daqui é a componente AX. E aqui a componente AY. Aqui a x e a y. Quando a gente faz a derivada primeira de 2t ao quadrado, a gente vai fazer a derivada primeira, então vai sobrar uma das derivadas. Primeiro a gente deriva, 2t ao quadrado fica 4t. Isso daqui na direção de i. E aí depois a gente vai fazer mais uma vez a derivada. Aqui a gente também vai fazer duas vezes. A primeira vez, a gente vai aqui tirando uma das derivadas. A gente derivando 4t mais t fica só 4. Isso na direção de j. Vocês veem que na notação de vetor a gente pode fazer as contas elas separadas, ó. Então, quando a gente pega... Deixa eu ajeitar aqui o 4. Quando a gente pega em x, a gente só trabalha com x. Em y, a gente só trabalha com y. A gente pode fazer eles separados ou fazer junto na notação vetorial. A gente chega na mesma resposta. Então aqui, ó, nosso... atrapalhado hoje. Vamos ver, o nosso vetor aceleração, ele vai ser, ó, derivada de 4t, 4, na direção de i, e a derivada de 4 é 0. Então é mais 0, né? Na direção de j. Ou seja, a aceleração é só 4 na direção de i. Esse aqui não precisa nem aparecer porque é 0. E a gente vai colocar aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. Tá? Então essa daqui é a nossa aceleração. Vocês veem que ela é uma aceleração constante em todas, tanto em x quanto em y. O y é 0, né? Ele é constante, fica 0. Mas mesmo assim, mesmo 0 é constante. Agora, já nessa quarta opção aqui, você vê que a componente x, a componente y a gente deriva duas vezes, vai dar 0. A componente x deriva duas vezes, ela vai continuar com um termo em t, o que vai dizer que ela não é constante. Então, olha só, a primeira e a terceira, ela, sim, é constante, as componentes são constantes. A segunda e a quarta, a gente vai fazer essas derivadas e as componentes x ainda vão ter pt do tempo. Ok? Então, olha só, vamos ver como um exemplo o cálculo da aceleração bidimensional de um coelho. Aquele mesmo problema que a gente já viu quando fez o exemplo da posição, e na aula passada a gente fez, isso na aula retrasada, e na aula passada a gente fez da velocidade. Então eu vou apagar aqui para a gente tratar desse problema agora para ver a aceleração. Notem que para a gente definir o vetor aceleração, a gente precisa ter o vetor velocidade, né? Ou derivar uma vez, ou ter o vetor posição e derivar duas vezes. Então olha só, para a gente achar a aceleração do coelho no instante t igual a 15, primeiro a gente faz as derivadas e acha a função aceleração e depois aplica no tempo t igual a 15. Então a gente vai ter, ó, você tem aquele x e aquele y, a gente vai derivar duas vezes o x, ou seja, a gente vai derivar, né? Derivando esse daqui, que nem a gente fez na aula passada, a gente vai ter menos 0,31 vezes 2. Ou seja, a gente tem menos 0,62t. E aqui mais 7,2. Mais 7,2. Essa daqui é a componente da velocidade, né? Isso em x. Componente x da velocidade. Mas a gente deriva mais uma vez... Opa! A gente deriva mais uma vez para achar a componente x da aceleração. Então, olha só, derivando essa função aqui que é linear, a gente vai ficar só com menos 0,62. Isso daí vai ser em metros por segundo ao quadrado, porque esse cara aqui é a componente x da aceleração. Ó. Ok? Então, a gente já tem uma das componentes da aceleração.
Notem que derivando aqui, ó, a gente faz aquela regra sempre, como são polinômios, a derivada do polinômio que a gente vai usar. Aqui a gente tem a derivada da constante é zero, então ele desaparece. Vamos fazer a mesma coisa para a componente y. É a derivada segunda da posição em y no tempo, né? Daí a gente vai fazer d dt, né? A derivada da derivada daquela função, que é 0,44t, que a gente faz o 0,22 vezes 2, e o t fica na 1, e aí menos 9,1. Beleza? Então, essa daqui é a componente y da velocidade, e aí a gente vai ter a derivada dessa função aqui, ó, no primeiro termo sobra 0,44, e no segundo termo fica 0. Então a gente tem 0,44 metros por segundo ao quadrado, é a componente y. Então a gente tem a nossa aceleração, né? A gente vai calcular os componentes de forma independente, ó. Componente x, componente y. E aí a gente pode escrever o vetor dessa forma, ó. Menos 0,62 em i, mais 0,44 em j, em metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida da aceleração. Você vê que a gente tem uma aceleração em x e uma aceleração em y e são independentes. Uma não depende da outra, né? A gente pode ver como é que fica o módulo dessa aceleração, elevando os termos ao quadrado, soma eles e tira a raiz. A gente fica com 0,76 metros por segundo ao quadrado. Faz isso lá na continha, na calculadora. É sempre bom estudar com um caderninho na mão, daí vocês conseguem acompanhar essas contas, né? Que aí eu não preciso ficar fazendo na calculadora para vocês aqui. Eu faço antes para apresentar na aula. E depois, olha só, aqui tem um detalhe muito importante. A gente tem o módulo da aceleração. E agora a gente vai achar o ângulo dessa aceleração. Olha só, aqui eu coloquei y por x, mas na verdade é AY por AX. É a componente y do vetor dividido pela componente x do vetor. No caso, essa aqui, ó, a componente y é 0,44 e a componente x é menos 0,62. Qual que é o detalhe aqui, ó? Quando a gente faz o arco tangente disso aqui, a calculadora ela vai sempre nos dar o valor entre menos 90 e mais 90 graus. Então ele nos deu menos 35 graus. Só que quando a gente olha na trajetória, menos 35 graus é o ângulo que aponta aqui para baixo, né? Mas vocês lembram que a direção da aceleração ela é sempre a que aponta para o centro da trajetória, da curvatura, né? Então a gente tem que analisar como é que está a trajetória. Ela está vindo assim, virando nessa direção, então a aceleração é para lá. Por que que o cálculo nos deu esse sentido aqui? O ângulo de menos 35. Assim, ó. Ele nos dá essa direção porque está entre menos 90 e mais 90 graus. Só que tem um outro ângulo que tem a mesma tangente. Tem exatamente a mesma tangente. A tangente é uma função periódica. Olha só. Essa direção aqui, ó. Você vê, ó, esse outro ângulo, esse outro vetor aqui, ele tem a mesma tangente, tá? Tem a mesma razão de seno por cosseno, né? Então a gente vai olhar quando, olha só, a gente faz o cálculo, só que a componente x, né? Aqui, ó, a gente vai olhar o detalhe. Um deles, a componente x aqui, ela estava negativa e a y positiva. E no outro ali, o outro caso seria, esse daqui seria a mesma coisa que o invertido, né? No caso aqui, ó, a gente vai ter que somar com 180 graus. Esse 180 é todo ele, né? E a gente muda o sentido do vetor. E aí a gente vê, ó, daqui, que é o nosso referencial, 180 menos 35,
a gente vai ter o equivalente a 145 graus. Então, essa é a direção do nosso vetor. É 145 graus, mas a gente só consegue ver interpretando a trajetória e sabendo essa natureza da aceleração, que é sempre apontada para o centro, né, de curvatura da trajetória, né? Então tem que tomar cuidado na hora de fazer na calculadora, porque ele pode te dar um valor e não é exatamente a resposta que tu quer. Você pode estar com o sinal invertido, com um sentido invertido, né? Então, com isso a gente encerra a nossa análise de posição, aceleração posição, velocidade e aceleração de forma vetorial. E aí a gente vai ver uma aplicação desses três conceitos analisando o movimento balístico, que é o movimento de lançamento de um projétil, né? A gente vai ter duas aulas para analisar esse movimento, que é muito importante, é muito interessante. A gente tem várias características, várias dimensões, né, que o problema vai ter, que é analisar o movimento vertical, independente do horizontal, e a gente vai ver como eles se combinam para fazer a trajetória de uma parábola invertida para baixo, né? Então é isso, pessoal. Agradeço que vocês ficaram até o final da aula comigo. Se vocês ficaram até aqui e ainda não são inscritos no canal, se inscreve, né? Ativa as notificações, já curte o vídeo e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço, professor Ismael, bons estudos para vocês.